cerveja, eu fico com muito calor. Muito calor. Nossa, eu Que eu já tô, né? já está com calor, mais um pouquinho de calor. Bem, nós já estamos ao vivo aí no Facebook, na nossa página, né, do Facebook. Estamos iniciando a nossa live de hoje, né? E a nossa reunião, quem está aí pode nos dizer se está tudo ok? Se a gente está aparecendo bem, muito obrigada. Estamos bem. Bem, hoje a nossa live, ela tem um tema importante, que é a participação das pessoas, né? A participação popular, a participação das instituições na construção de políticas públicas. E hoje, especialmente, políticas públicas de cultura, porque nós já estamos tratando desses temas, mas reservamos sempre às terças-feiras para falar um pouco de cultura aqui da cidade. A gente vai fazer isso até o final do processo eleitoral, nessas lives, que a gente acha que é um momento importante de atenção das pessoas que gostam, né, de participar das campanhas eleitorais ou de conhecer melhor o pensamento das pessoas através desse instrumento à distância, que a gente foi fazendo na pré-campanha, funcionou, a gente gostou, e a gente vai continuar fazendo na campanha. E nas terças nós reservamos para falar sempre sobre cultura. E para falar sobre cultura, a gente quer hoje conversar um pouco sobre a construção de políticas públicas de cultura a partir da interferência, da participação das pessoas e das instituições na construção dessa política, da participação popular. Nós somos daquele povo que acredita que fazendo em muitas mãos é bem melhor, né? E, além disso, da construção de políticas a muitas mãos, né, através da participação de várias instituições, a gente também acha que as políticas devem ter o controle social na sua execução, na sua realização, no seu monitoramento, na sua avaliação, e nós temos instrumentos para isso. E, para falar sobre isso, nós convidamos duas pessoas que estão bastante envolvidas nesse ambiente, né, da construção e do controle das políticas públicas. Convidamos o André Samambaia, o André é arquiteto, está aqui com a gente, e também é presidente do Conselho Municipal de Políticas para a Cultura, né? O Conselho recebeu uma nova denominação, e agora se chama assim, o André exerce atualmente o cargo de presidente desse Conselho Municipal. E a Fran Cavalieri, que está aqui com a gente também, a Fran é artista da dança, né? É uma dançarina, é uma bailarina, não sei como é que a gente fala, mas é uma artista da dança, e ela hoje ocupa uma função importante de articulação política da cultura, que é a presidência do Fórum Municipal de Cultura. Esses instrumentos já estão consignados em lei municipal aqui de Campo Grande, né? Inclusive na lei mais importante e hierarquicamente superior, que é a Constituição Municipal, ou chamada Lei Orgânica Municipal, e esses instrumentos eles foram para a Lei Orgânica Municipal a partir de uma proposta de emenda à Lei Orgânica que foi votada no ano de 2013 na Câmara Municipal de Vereadores. Foi uma proposta também minha. Vocês sabem que a proposta de emenda à Lei Orgânica é sempre mais do que um proponente, então nós tivemos vários vereadores naquele momento que foram proponentes, e nós conseguimos aprovar o chamado Sistema Municipal de Cultura, e nesse sistema está previsto o controle social das políticas e também a formulação através da participação coletiva nessas políticas. E sobre isso que nós vamos conversar, porque nós estamos às vésperas de um processo eleitoral. Em janeiro de 2021 começa uma nova gestão, tanto no Executivo como no Legislativo, e a gente acha importante ocupar um pouco do espaço de reflexão sobre a cultura, sobre as políticas da cultura, tratando sobre esses instrumentos. Eu já apresentei para vocês o André e a Fran, mas eu gostaria que eles mesmos se apresentassem, como eles gostam de se apresentar, para as pessoas que estão aqui conosco, algumas já os conhecem, outras não. E às vezes a gente conhecendo as pessoas, né, na hora da apresentação você traz um conteúdo, né, seu, que você gosta de mostrar sobre a sua trajetória, enfim, sobre você. Então eu vou passar primeiro para o André e depois para a Fran, para se apresentarem como vocês gostam de dizer sobre vocês. Pode falar, André. Bem, estou com o microfone, né? Beleza. Tá tudo ok. Bem, eu sou o André Vilela Pereira, né? André Samambaia, de muito tempo. Sou daqui de Campo Grande, nascido e criado,
arquiteto urbanista e mestre em sustentabilidade, aqui também, aqui em Campo Grande, né? Fiz o meu mestrado aqui. Hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Cultura, ou Conselho Municipal de Políticas Culturais, por ter uma relação. Eu tive primeiro um percurso na música, né? Tive algumas bandas aí, durante alguns anos que pareceram, assim, estava até pensando, pareceram mais do que foram, assim, né? Mas por bastante tempo tocando. Hoje não tem mais banda, mas só discoteca. Mas sou arquiteto e trabalho com patrimônio cultural, né? Estou no IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, aqui em Campo Grande, né? Superintendência do Mato Grosso do Sul. E acho que é isso, assim, em relação à apresentação. Sim, Acredito que é isso. Uhum. claro, obrigada, então. Agora, Fran. Oi, gente. Eu sou Franciela de Andrade Cavalieri, nasci em Curitiba, vim com 8 anos para Campo Grande. E uma coisa que eu gosto de dizer muito sobre estar aqui como artista hoje é que primeiro foi assim, sempre gostei de dançar desde criança, mas eu nunca gostei de Campo Grande, nunca gostei de ter vindo de Curitiba para cá, assim. Quando eu era criança eu não gostava. E aí aos meus 20 e tantos anos, quando eu integrei e fundei também o Conectivo Corpomancia, a gente começou a trabalhar a dança em relação à cidade. E aí a gente fez um trabalho ali na estação ferroviária. E ali eu consegui descobrir a origem da cidade. E a partir daquele momento eu comecei a me apaixonar por essa cidade. Então foi uma construção mesmo, o sentimento que eu tenho hoje por esse estado e por essa cidade. E aí eu me lembrei que quando eu era menor, eu ia para Corumbá de trem, né? Então aquele trilho ali, aquilo que sobrou do trilho, ele faz muito sentido. Conversando com as pessoas ali da ferroviária que trabalharam na construção da ferrovia. Ali que eu fui me construir no cidadão sul-mato-grossense, né? Então foi pelo viés da arte que eu passei a amar essa cidade e a querer estar aqui mais do que tudo, né? E o que me traz hoje como presidenta do Fórum Estadual Municipal de Cultura é esse desejo de resistir nessa cidade, nesse estado. Então, eu sou artista da dança, eu sou terapeuta ocupacional de graduação. Eu paguei eu fiz uma escola, uma faculdade particular, e eu pagava a minha faculdade dançando, né, sem muito saber ali na intuição e tal. E aí eu trabalhei como terapeuta ocupacional por um tempo, mas sempre fiz uma formação em dança-terapia e queria cruzar isso, né, dentro da minha prática como terapeuta ocupacional. E aí fui indo, quando fui ver, estava fundando um coletivo de artistas da dança e que estava interessado em entender a dança de outros jeitos, assim. E um desses jeitos era conversando com a cidade, conversando com a história da cidade. Então, eu acho que, de certa forma, eu contei até como que eu cheguei aqui e como que a arte de fato, algo importante para eu não ser só campo-grandense, mas sul mato-grossense, brasileira, né? Ser brasileira, artista brasileiro, hoje em dia é algo que exige muita resistência, e eu acho que a minha resistência nasceu quando eu estive ali na ferrovia, através da dança. E aí você descobriu o Campo Grande, descobriu o teu lugar, gostou de estar aqui. Eu descobri por que meus pais vieram para cá, por que eu vim há 8 anos de idade para cá, por que eu tive que vir para cá. Eu entendi. A partir do momento que eu entendi, essas coisas foram se acomodando, né? Essa cidade foi se acomodando e eu comecei a olhar para o que tinha, né? Que é de tão incrível, um território lindo, incrível, de pessoas que tem uma origem bonita, uma origem muito mistificada, né? Enfim. Bom, acho que eu também já expressei o meu sentimento por esse lugar também. Muito lindo também a maneira como você expressou, viu? Ó, nós estamos acompanhados também pela Jéssica Garcia, sempre está nessa nossa janela de Libras, para nos ajudar com a interpretação. Falando nisso, algum de vocês tem sinal dado por algum surdo, um sinal de Libras? Eu não tenho. Não, assim, com o seu A nome? minha esposa tem, eu não tenho. Como que é o seu? Não, a minha esposa que tem, né? O dela é o sinal de Libras, é assim, né? Que é
um sorriso, mas É o sorriso, eu é? não tenho. Então tá bom. O meu é assim, ó, é o cabelo e o óculos, né? Foi atribuído pela Nicole, né? Uma surda que fez isso aí. E a gente tem que conservar, né, esse sinal na convivência com os surdos depois, é muito importante, né? Bem, então vamos falar do tema que a gente trouxe aqui. Como é que tá? Como é que é, na opinião de vocês? Qual é a realidade da construção coletiva das políticas de cultura aqui em Campo Grande, né? Desses instrumentos que já estão institucionalizados, né, para a construção de políticas públicas da cultura, e também que avaliação que você faz do funcionamento disso, como é que isso está andando hoje, em que ponto que nós estamos? Porque nós estamos enfrentando uma crise na cultura, como a Fran falou, como o André também já mencionou. É uma crise originada aí por vários fatores, mas existe também um fator de decisão política, né? Nós sabemos que o presidente da República encara, né, a cultura como uma política que atrapalha, né, a sua forma de governar, a sua forma de fazer o mundo e tal. Então, ele foi muito forte para terminar com o Ministério da Cultura, reduzir os investimentos na cultura, né? Inclusive entusiasmou muitas empresas a deixarem de patrocinar espetáculos, enfim, né? Então, nós estamos num momento muito ruim do ponto de vista da ideia que está sendo transmitida pelo presidente da República relativamente à importância da cultura na vida das pessoas. E isso, vindo de um presidente da República, acaba criando toda uma força também na sociedade, né, em outros governos, municipal, estadual. E nós estamos querendo uma avaliação de como isso está aqui em Campo Grande. Nós somos uma ilha de excelência, está dando tudo certo? Ou nós temos as nossas dificuldades também? E depois a gente vai conversar sobre como é que a gente pode fazer diferente a partir de 2021. Então, vou passar para o André, né, para ele falar um pouco para a gente da maneira como ele vê a partir da presidência do fórum e também como ativista cultural, né, como artista, enfim. Como é que você avalia em que ponto Campo Grande está na formulação de políticas e no próprio controle das políticas públicas de cultura? Legal. Obrigado, Luísa. Só para acrescentar, né, em relação ao Executivo Federal aí, você falou, né, assim como o Bolsonaro, né, o nosso presidente aí, elegeu a cultura como inimiga, de certa forma, né, uma das inimigas, dos atores da cultura, também a participação social não é vista com simpatia, né, pelo discurso vigente, né? A gente teve aí em abril o decreto 9.759, que estabeleceu limites, assim, diretrizes para os colegiados da administração pública federal. Foi de uma hora para outra, todos, né? Até assim, a gente tenta entender os argumentos, assim, de você fazer uma certa revisão, mas foi uma coisa muito bruta, assim, né? E que demonstra, na verdade, que reflete aí o que é uma visão sobre a participação social nas políticas culturais ou nas políticas públicas, aliás, né, em geral, né? Sobre isso, até, assim, eu entendo e talvez indo um pouco além já, assim, já no que a gente vai falar mais para frente, eu entendo que fazer política pública, participação social, às vezes sim, muito mais trabalhoso, né? Especialmente num primeiro momento, assim, a gente sabe quem participa pela primeira vez num conselho, do sindicato, no comitê, como agora está o comitê gestor da LAB, você vê, né, o trabalho que dá, é trabalhoso, mas eu acredito ainda, né, com certeza, que esse seja o caminho, não só para a gente ter políticas melhores, mais representativas, né, e com resultados melhores às vezes, que é o que se espera, e às vezes pode até não ser, numa primeira vez, o melhor resultado, quando você não dá para, é difícil até trabalhar na base do C, né? Você tem um caminho que toma, né? Não dá para imaginar como seria de outra forma. Mas no processo de participação social, acho que a gente tem outras qualidades que são indiretas, vamos dizer assim, que não são necessariamente refletidas no resultado final daquela política, mas que diz respeito a essa construção de mobilização, esse investimento na participação social de uma forma mais qualificada, comprometida, né? Que a gente forma agentes públicos, enfim, compartilha as responsabilidades, eu acho isso muito importante. E hoje acho que é algo fundamental, assim, sei lá, se observar isso, porque eu vejo uma certa, ao mesmo tempo que está todo mundo interessado em discutir política, né?
enfim, eu gosto de provocar, falo assim, todo mundo quer ser... Lógico que não todo mundo, mas a gente tem um aumento aí, estatístico em vários lugares. Todo mundo quer ser comunista, quer ser socialista, mas não quer ir na reunião do condomínio, né? Então, assim, quantas pessoas são filiadas num partido? São muito poucas, assim. Ninguém me representa, mas e aí, o que você faz para se fazer representado, né? Eu acho que esse trabalho ele é fundamental e hoje acho que está faltando isso. Está todo mundo discutindo no Twitter, está faltando um pouco mais de participação com essa responsabilidade mesmo que tem ao momento que você passa a tomar decisões, enfim, né, junto a outras pessoas que não pensam necessariamente como você. Mas, enfim, como está hoje, né, a gente tem aí falando especificamente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, ano passado, aliás, acabou de fazer um ano, a gente teve uma mudança da lei do Conselho, né, a Lei 6.304, de 3 de outubro, foi publicado no Diário Oficial em 4 de outubro, onde a gente teve uma discussão que já vinha há muito tempo, né? E que refletiu nessa mudança da lei, com um aumento expressivo aí das cadeiras do Conselho, né? É uma aposta numa ampliação dessa participação social que, como eu falei, é algo que dá trabalho, é algo que nos preocupa, não no sentido de não querer, mas que a gente sabe que é preciso ter um trabalho de mobilização, de divulgação, para a gente conseguir ter essa participação, né? Até mesmo o receio de não ter quórum, às vezes, né? Então, você fala, vai ter muita gente e, às vezes, as pessoas, se não tiverem um trabalho para essa participação ser contínua, a gente pode ter alguns problemas. Mas eu acredito que vai ser muito positivo. A gente, hoje, a sociedade civil tem 7 cadeiras, né? Ele como fala, a divisão igualitária, né? Poder público, sociedade civil, paritário. Então, a gente tem 7 cadeiras para a sociedade civil e a gente vai ter 15 cadeiras para os diferentes segmentos da cultura, além de algumas cadeiras para algumas instituições não governamentais também. Mas só para os segmentos da cultura vão ser 15 cadeiras, né, nessa intenção de ser mais representativo, que, enfim, não sei se eu até anotei aqui, mas eu acho que eu não... Vou ler rapidinho. Artes visuais, artesanato, audiovisual, capoeira, circo, cultura afro-brasileira, cultura indígena, cultura popular, dança, design e moda, literatura, música, patrimônio cultural, teatro e gastronomia. Né? Hoje a gente atualmente não tem ainda, porque acontece, a lei foi aprovada, mas o regimento interno do Conselho precisava ser alterado para se alinhar à lei. A gente fez essa discussão, foi um pouco mais extensa do que gostaríamos, assim, essa discussão interna no Conselho. A gente passou por algumas, enfim, outras questões aí, né, que atrapalhou um pouco a se concluir esse processo, mas já foi concluído já há algum tempo, né, no começo do ano aí, e aí foi encaminhado para a PGM para analisar juridicamente essa revisão do regimento e poder ser publicado. Enfim, então a gente está aguardando essa publicação para abrir essas cadeiras. Já tem algumas cadeiras aí até que o pessoal já decidiu, quem vai, né, vai indicar tal nome, e a gente aguarda que isso seja feito logo, né, porque está demorando já bastante, na verdade, essa publicação. Em relação ao Sistema Municipal de Cultura, ao Plano Municipal de Cultura também, de uma forma assim bem simplificada, até porque eu estou falando muito, eu acho que eu sinto falta um pouco mais do monitoramento, vamos dizer assim, da avaliação, né? Porque o plano elenca aí muitas propostas, a gente até está um grupo interno aí de alguns amigos de trabalho, né, com a Fran também, analisando, lendo o plano, já tentando formular aí alguma estratégia para estimular o debate na revisão do plano, porque ele vence agora em 2020, né, esse ano, então a gente já precisava estar fazendo essa discussão. Ele elenca muitas intenções, né, de aumentar tantos por cento, enfim, ele tem muitas metas e a gente não tem um controle sistemático dessas metas, assim, para saber. Eu acho que em muitas delas a gente tem dificuldade de conseguir esses dados. Eu digo não só a sociedade civil, o próprio poder público. Isso eu acho que é algo que falta um pouco, né? Esse monitoramento, esse controle, essa qualidade de ter informação de fato, para você poder formular a política com base mais na realidade, né?
e acompanhar e ver os resultados que estão tendo. Enfim, acho que não sei se eu já falei muito. Melhor a gente seguir e vai complementando. Não, não falou muito não, mas falou muito bem, trouxe para a gente essa noção de como está a realidade jurídica, né, da transformação do Conselho. Muito bom saber que houve ampliação, né? A gente também concorda com você que democracia não é fácil, mas é essencial. Como é que a gente vai poder dizer quem é que não participa? Porque a democracia é isso, né? Todos participam, né? Ou diretamente ou por representação. Agora, um sistema autoritário, ditatorial, é dizer quem é que não participa, né? E quem dita as regras. E não cabe mais, numa sociedades, né, atuais, qualquer regime que afaste as pessoas da condução da sua própria vida, inclusive da sua vida coletiva, né? Porque quando a gente participa, como você disse, tanto de um condomínio como de um partido político, das discussões da sociedade como um todo, é uma participação fundada na democracia e no dever pessoal de intervir, né, naquela realidade, mas também um direito seu, porque aquela realidade interfere na sua vida, né? Então, assim, a democracia é uma coisa que não se discute a sua necessidade, ela ser difícil faz parte, porque tudo que tem muito, até que organiza todos as maneiras de pensar, coordena tudo isso num sentido, né, único, é preciso trabalho mesmo, mas é um trabalho que vale muito a pena porque dignifica a própria existência humana, né? Então, ela é necessária e eu acho que a gente não vai abrir mão mais dela, embora tenha alguns aí, como você falou, meio fora do campo, querendo pedir uma sociedade cada vez mais restritiva e autoritária, né? Fran, você fala para a gente, você está no fórum, né? Municipal de Cultura, explica para todo mundo aí o que é o fórum, o seu papel de articulação, qual é a função do fórum, como é que ele se organiza e como é que você enxerga também esse momento que Campo Grande está passando. A gente tem uma influência nacional, estadual, né, de toda a conjuntura política que afeta a cultura. E como é que você avalia esse momento, né? O Samambaia já trouxe bastante elementos para nós, mas como é que o fórum está avaliando esse momento da cultura em Campo Grande? Sim, eu até pedi para que o Samambaia falasse primeiro, porque ele ajuda a gente a conduzir de forma muito racional, né, essa construção desse sistema todo em que a gente ainda está inserido, né, essa organização toda. E o Fórum Municipal de Cultura, a diretoria do Fórum Municipal de Cultura, ela faz um trabalho de entender quais as demandas e mediar tudo isso, né? O fórum, essa diretoria executiva do fórum tem dito que o fórum somos todos nós, né? Sem a participação das pessoas da sociedade civil como um todo, né? Que sou eu, que é você, que é o pipoqueiro, mas sem essa né? Sociedade civil é todo mundo, sociedade é todo mundo, né? Mas para os pares, as pessoas que são da cultura, com relação ao Fórum Municipal de Cultura, sem o fortalecimento do Fórum de Cultura, essa diretoria ela perde o poder que ela deveria ter nessa mediação das políticas culturais, né? Então, nessa mediação, a gente fica aí entre os colegiados, o Conselho Municipal de Cultura, intermediando todas essas relações, e o poder público, né? Intermediando essa relação para que, de fato, a gente consiga fazer essa representação, né? Essa representação consistente, uma representação, essa representação ela só é feita com a demanda, né? Ela não é feita assim, essa diretoria vai inventando coisa e vai fazendo, não é sobre eu inventando a partir da sua observação, né? Não é sobre isso, é sobre os nossos pares estarem atentos às suas necessidades e trazendo, provocando debate para que, assim, essa diretoria do fórum consiga fazer da melhor maneira as intermediações necessárias para que a política cultural no município caminhe, né, da melhor forma possível. Essa diretoria em específico, eu tenho me lembrado muito da nossa construção quanto diretoria executiva lá quando a gente começou a mobilizar tudo isso. E eu lembro
porque a gente criou um guarda-chuva, assim, que se chamava diálogo. Então, a gente queria muito, assim, a gente preconiza muito o diálogo. E eu acho que logo abaixo de tudo isso, essa diretoria executiva, ela se preocupa muito com essa construção, com essa organização, né? Então, é uma diretoria que está aí, ela caminha respeitando esse guarda-chuva e o que está logo abaixo dele, assim, que é o diálogo e, em seguida, o respeito a essa construção que tem uma maneira de ser feita, vai aqui, vai ali, depois vai ali, né? Sempre recebendo a demanda dos colegiados e encaminhando para o poder público e fazendo essa mediação, né? Mais ou menos assim. Eu queria, na verdade, eu tinha me preparado aqui o meu raciocínio para complementar a fala também entendendo essa ação, esse objetivo mediador do fórum, eu queria complementar a fala do Samambaia com relação ao Conselho Municipal, que é a respeito da gente... tem uma coisa assim, uma coisa é a democracia, a outra coisa é saber que na democracia é uma grande negociação, né, e que, de fato, isso... eu acho que a forma como, se a gente ampliar o Conselho Municipal, é a forma mais correta, e quanto maior for, mais democrático é. Isso não é fácil de fazer, mas o que eu tenho o Fórum Municipal há quase 2 anos, desde o final de 2018, vem tentando dizer é que os colegiados, eles precisam, ou a criação dos colegiados, precisa ser alicerçada por um conhecimento das políticas culturais e conhecimento também de como está, né? Como está. Por quê? Porque eu me preocupo muito com a excelência, assim, excelência no sentido de conhecimento de quem entra para um conselho municipal. Oi, minha luz aqui. Pronto, o filtro voltou, gente. Mas depois você me ensina a pôr filtro, eu não sei. Mas tá maravilhosa. Uma gambiarra, que é uma luzinha. Eu fico realmente preocupada hoje no conselho, eu avalio o conselho municipal com uma qualidade muito boa. Pessoas que têm esse poder, que sabem o que é essa negociação, que isso é difícil mesmo, e que tem que representar muito fortemente os colegiados, a demanda dos colegiados, defender isso, mas defender isso pensando que a gente está num lugar de negociação, e nessa negociação precisa ter um entendimento básico de como que é essa organização, né? E hoje a gente tem esse conselho que consegue conversar e negociar muito bem, muito bem. E a gente também tem um gestor público que está aberto ao diálogo, né? E isso facilita bastante. Então, com a ampliação dessas cadeiras, o que essa diretoria do Fórum vem tentando estimular é que que os colegiados, eles não sejam só os proponentes de demanda, mas que eles sejam também um lugar de entendimento, não só da sua área, mas do território Campo Grande. O que esse território Campo Grande está precisando? O que a gente faz é para o nosso território, que é para a nossa cidade. Então, né, seja ampliado nesse sentido essa consciência, né, que os colegiados eles tenham cada vez mais consciência do papel e do entendimento, né, do papel e do entendimento, inclusive para indicar os conselheiros para o Conselho Municipal de Cultura, para que essas pessoas sejam realmente bons representantes, né, que elas consigam falar por sua categoria, mas também que elas consigam falar para a cidade, sobre a cidade. Né? Pensando que esse conselho ele é formado por vários colegiados, mas eles formam ali um grupo de pessoas interessadas na cidade, né? Então, eu acho que um bom conselho ele consegue transmitir para a cidade e ampliar, abranger a cidade nas suas políticas culturais, né? E isso vale para a sociedade civil, vale também para o poder público, né? Mas o nosso trabalho aqui, quanto sociedade civil, agora, eu acho, no futuro próximo, é esse. Sancionada o novo regimento interno do Conselho, eu acho que a gente precisa começar a se organizar para que a gente tenha um Conselho realmente forte e resistente, né? Porque também a gente fala aí do desmonte e tal, e acho que essa resistência vai ser importante para que a gente caminhe bem, apesar de tudo.
resistir a isso, né? Porque senão, se a gente cede, né? E o poder público tem muitas preocupações, né? É fácil um gestor público dizer, olha, não dá para a gente fazer porque não tem um orçamento, não dá para fazer porque não dá para priorizar. Então, é preciso resistir mesmo, porque senão não há quem defenda. E se nós estamos nesse papel, né? O fórum está nesse papel, os conselhos estão nesse papel construtor, né? Uma das funções sem sombra de dúvida, é resistir, né? No sentido de valorizar a cultura. Porque o que a gente vê também é um desmerecimento de toda a atividade pública, de todo o serviço público, né? Nós estamos acompanhando aí a atividade do governo federal no sentido, né, cada vez mais de reduzir a atividade pública, né, de desmerecer o serviço público. Isso também a gente vê no âmbito estadual e muitas vezes a gente já enxerga no âmbito das prefeituras, né, dos municípios. A tendência como você falou, atribuir todo o mal, né, da ineficiência do Estado aos servidores, né, essa política de transferir tudo para o privado, né? Então, olha, não precisa de regulação, não precisa de acompanhamento, não precisa de produzir políticas coletivas, né? Porque tudo ficará melhor se o mercado gerenciar. Então, é essa a tendência, pelo menos momentânea, que nós estamos vivendo no Brasil, e nós sabemos que isso é um desmonte de muita coisa que foi conquistado nos períodos anteriores, no sentido da construção, a partir do poder público, de políticas que alcancem as pessoas através da valorização da cultura, por exemplo, né? Então, eu acho assim que, pelo menos aqui em Campo Grande, neste momento, a gente está no momento de conservar as conquistas, então não houve um desmonte do ponto de vista dos instrumentos legais, consta lá, né, sem alteração, a emenda constitucional, os artigos que garantem o sistema, né? É claro que a gente tem uma modificação no Conselho agora, mas é uma modificação no sentido de ampliar a participação, então o nosso sentimento é que é um sentimento de que isso vai valorizar, né? Vai dar qualidade, vai dinamizar, vai trazer mais força e opinião qualificada para as decisões. E o que nós precisamos é instrumento do Plano Municipal de Cultura, que foi feito há 10 anos atrás, como um bom instrumento orientador, né, da sociedade na construção de políticas públicas para a cultura no município, cheio de metas, porque um plano é assim mesmo, mas nós não tivemos um monitoramento, né? Nós não construímos para esse plano instrumentos, né, indicadores que pudessem ir medindo ao tempo para dar um diagnóstico de como é que esse plano foi andando, né? Como é que ele se ele funcionou, se não funcionou, se as metas foram observadas e tal. A gente tem uma experiência no plano municipal de educação, claro que mais organizado, porque a educação é um sistema muito mais organizado, então o plano municipal de educação, por exemplo, foi aprovado em 2015, na esteira dos planos nacionais e plano estadual, mas tem um monitoramento de 2 em 2 anos, né? São 20 metas da educação em Campo Grande, há um monitoramento, mas para vocês terem uma ideia, grande parte das metas, vamos dizer assim, 80% das metas não foram nem alcançadas em nenhum dos períodos do plano, da execução do plano, né? Então, aí, o plano foi aprovado em 2015, iniciou sua execução em 2016, então nós temos 4 anos e meio já, mas os 2 monitoramentos que foram apresentados, estão, enfim, no site da prefeitura, já demonstram uma crise, né, no cumprimento das metas do plano. E olha que as metas foram construídas também com muito debate, como foi o Plano Municipal de Cultura. Acho que nesse tempo novo que nós vamos ter, a partir de 2021, uma das intervenções valiosas será reconstruir um novo plano, né, com novas metas, né, também no sistema como está legislado, a partir de conferências, né, que trazem a participação bem ampliada e maciça de todas as pessoas que estão envolvidas com a cultura e se interessam pela cultura. E agora, já pensando em 2021, a partir um pouco desse diagnóstico que vocês trouxeram, né, foi muito bom também ouvir, viu, Fran, você dizer que a gente tem um gestor aberto ao diálogo, porque é essa dificuldade que a gente
encontra, né, atualmente, é o diálogo, né? O diálogo significa ponderação, argumento, ouvir o outro, né? Ouvir de novo, né? Mudamos de ideia, não pode mais mudar de ideia, não mudou, vamos ouvir de novo. Então, se a gente tem um gestor com essa qualidade, é importante fortalecer, né? Enaltecer, porque isso aí é o que preserva, né, a democracia e que valoriza o sentido da participação. Né? E aí, o que é? Nós estamos agora, para 40 vamos ter uma eleição, um novo governo a partir de 1º de janeiro, está bem pertinho, né? Daqui a pouco a gente já se surpreende com esse dia, né? E aí, quais são os desafios que a gente espera do legislativo que chegará? E eu, que sou como candidata a vereadora, eu vou, né, se tiver o voto aí que a gente pretende ter, alcançar uma vaga lá na Câmara, e assim me interessa muito saber que expectativa, né, vocês, como representantes do Conselho e do Fórum, têm com a Câmara Municipal de Vereadores a partir de 2021, né? Que legislativo nós precisamos para que a cultura seja uma preocupação no centro da cidade, né, das formulações políticas, e que não sejam relegadas a segundo, terceiro, quarto plano, ao contrário. Como é que o Legislativo Municipal pode ajudar a cidade no aspecto da construção de políticas públicas para a cultura? E que expectativa a gente tem para o novo gestor executivo? André. Eu quero começar, Fran, para inverter. Ou quer inverter? Me dá um certo desespero, assim, porque você foi falando, eu falei, cara, dá para ticar, assim, aí tem uma lista, sabe? Aquela coisa que joga, assim... Igual uma carta, né, de amor bem grande, né? Eu acabo voando. Não sei, Samambaia, você quer começar? Olha, pode ser, pode ser. Eu vou, na verdade, tentar, algumas vezes eu saio voando, tentar focar assim, né? A gente teve uma reunião... Olha, mas sair voando também faz muito bem, porque a gente precisa, né, pensar sem tanta marra, né? Já é tanto não pode, não dá, não pensa Sim. Isso que não vai, e a gente perde a criatividade, perde a capacidade de achar rumos, né, André? Então, assim, eu no meu exercício, eu sempre deixo voar um pouco, às vezes até alguns acham estranho, mas vamos embora, né? Porque senão você trava, né? Você fica engessado naqueles limites. Sim. É uma questão que o pessoal fala até quando fala de perspectiva política mesmo, assim, de ideologia, né? O lance da radicalidade, né? Que às vezes parece algo extremo ou assustador, mas na verdade, quando você tem uma postura radical, o sentido é que você acha que o problema está na raiz, vamos dizer, né? Então, você tem que mudar algo ali no sistema, algo ali na base, enfim. Então, não necessariamente isso seja tão assustador, né? Quanto parece às vezes. Mas a gente teve semana passada, né? Aquela reunião que foi convidado aí o pessoal, vários agentes aí da cultura, né? Por você, Luísa, para a gente trocar algumas ideias também. E o que a gente... Acho que um ponto que eu cheguei a falar lá, né? Assim, acho que muitos falaram, a gente também convergiu muito, né? A Fran também tratou. Um ponto nevrálgico na cidade, saindo um pouco especificamente só da questão de controle social, mas das políticas mesmo que impactam, que refletem na questão da cultura aqui na cidade, que a gente tem muitos aí obstáculos né, colocados por diversos motivos, assim, dos mais compreensíveis até não tanto, assim, né? Acho que a gente tem uma cidade que tem dificuldade em enxergar. Inclusive, achei curioso, quando você fala da educação e a questão do monitoramento, eu acho que, por exemplo, as pessoas têm uma facilidade maior de ver a importância da educação, né, das políticas públicas para a educação, do quanto aquilo impacta na vida delas, dos filhos, enfim, da cidade. E, às vezes, a cultura parece algo muito
não sei, acho que há uma dificuldade de entender, né, o que são as políticas públicas para a cultura. Parece algo supérfluo, parece só uma produção artística numa perspectiva, às vezes, talvez meio comercial do que é a produção, enfim, né? E, na verdade, eu acho que acho que isso é um desafio da cultura, assim, né, hoje, frente aos discursos, né, como resistência mesmo, frente aos discursos que a gente vê, é as pessoas observarem o quanto essa noção, inclusive, achei muito legal a apresentação da Fran, né, falando sobre quando ela se entendeu a cidade e passou a se identificar. A gente, na questão do patrimônio cultural, gosta de falar que a noção de patrimônio, a noção de identidade cultural é o que traz coesão social, né? Não é uma definição no mapa de que daqui para lá é brasileiro, daqui é paraguaio ou qualquer outro país, que define o que é um território, né? Mas são as coisas que a gente compartilha, que a gente vive, isso é cultura, né? A gente vive numa cidade, como a Fran falou, né? Ali a questão da estrada de ferro, enfim, o quanto isso definiu a cidade ser capital, o quanto isso trouxe os diferentes povos que formaram Campo Grande, que hoje eu sempre gosto de falar que a gente falou, todo mundo come espetinho, mas a gente come com mandioca e shoyu, e ninguém percebe o quanto que isso, né? A cultura, tipo, a culinária, tipo, a raiz ali indígena da mandioca e o shoyu que é oriental, enfim, acho que isso define, assim, né, o que a gente é, assim, como uma sociedade que é formada pelas diferentes contribuições. Então, quanto mais a gente pode ter e a gente abre espaço, a gente cria situações para esses encontros e para essas contribuições, acho que a gente torna uma sociedade muito mais forte, mais dinâmica e mais, enfim. Então, eu acho que, voltando ao ponto, né, um obstáculo que a gente tem, eu acho que falta essa visão, esse reconhecimento da importância dos encontros. Eu sempre falo isso, assim, dos encontros na cidade, né? A dificuldade que a gente tem para manter um espaço, para manter um sarau, para manter um bar que faz show, para manter, como eu falei, por motivos, às vezes, que podem até ser justos, por exemplo, né, um incômodo sonoro, por exemplo, mas que isso tem que ser equalizado, tem que ser identificado, porque eu acho que, às vezes, também a gente se incomoda, né, a gente está numa sociedade muito fragmentada, né, e que se incomoda com o cheiro do churrasco do vizinho, ou com o barulho, de um jeito que inviabiliza essa dinâmica, essa vivência. A gente tem cidades que entendem, que é difícil falar, né? São mais culturais, não é isso, mas que valorizam e que viabilizam, e que tem sustentabilidade econômica na produção cultural, enfim, e que as pessoas conhecem, né? Porque eu acho que muita gente tem dificuldade de identificar o que é a cultura campograndense, o que são os seus elementos, até o momento que ele pega e muda de cidade, vai para São Paulo, e aí ele percebe como ele é campograndense, pelas coisas que passam a fazer falta, enfim, né? Por essa diferença. Então, eu acho que a gente tem a questão, sendo mais objetivo, né? A questão que a gente fala dos 45 decibéis, não é exatamente, é mais um nome assim, mas a dificuldade que os empreendedores culturais têm, não só para atender a lei, mas até para entender, para você aprovar. Eu lembro que a gente tinha ali o holandês voador, que o George postava a facilidade que ele tinha para conseguir uma licença para vender cerveja e a dificuldade que era para conseguir uma licença para botar um microfone. Tipo, é incoerente, assim, né? Então, eu acho que esse é uma grande dificuldade. As pessoas têm dificuldade de se adequar, e eu acho que a gente tem alguns equívocos aí, que isso tudo permeado por essa visão, essa dificuldade de entender a importância da cidade como um espaço coletivo, mais do que como um espaço onde você vive na sua casa, entra no carro, vai até o trabalho e volta para casa, né? Não é isso, né? O potencial que a gente tem, ele está nos encontros, é por isso que as pessoas passaram a se juntar em cidades, senão a gente continuava morando, enfim... Isolados, né? Isolados. E aí a gente tem, como foi levantado também na outra conversa, né, a questão dos teatros. Né? É impressionante a gente pensar que os nossos espaços de teatros estão tirando os grupos que mantêm seu espaço, né, que tem
e com muito trabalho para isso, né? Os teatros públicos, os espaços estão todos fechados, assim, né? Por diferentes motivos. E eu acho isso, que tem relação, né, com essa cidade, uma cidade mais dinâmica, uma cidade onde as pessoas caminham e passam na frente daquele espaço cultural e entra enfim, eu acho que a gente tem, como disse a Fran, muitos desafios, né, para construir isso, mas também a gente tem muitas ideias, assim, né, não a gente, eu e a Fran, digo assim, a gente e a sociedade, né, tem muitas propostas, mas elas têm que ser trabalhadas para se tornar algo mais objetivo, né? E aplicar e monitorar e ver o que deu certo, o que deu errado. Isso é uma grande dificuldade, acho que falta muito. Eu me perdi aqui, na verdade. Eu tinha Não, perguntado eu acho que coisas, mas você foi falei de muito bem. outras. Foi muito bem mesmo, assim, dá para resumir, né, a tua expectativa para 2021 é que a gente consiga liberar, né, os espaços para a cultura, né, sejam os espaços públicos que estão fechados, como você falou, não é só do teatro, são vários espaços que estão sem atividade há muito tempo, como você disse, cada um pela sua razão, né? Há também uma gestão muito temerosa em relação à ocupação dos espaços públicos abertos, como praças, como, enfim, né, ruas e corredores e todo esse espaço que é público. Há um sentimento da administração de querer, né, organizar demais isso, né, proibir isso e aquilo, mas a realidade é essa que você trouxe, André. Nós estamos ficando com uma cidade sem atividade cultural, né, porque ela não tem onde se realizar. E a atividade cultural é o encontro que você falou, né? Então, se você não vai para um bar, que às vezes tem uma música e tal, mas onde é que você encontra uma roda de capoeira, né? Onde é que você encontra, né, uma manifestação cultural na rua, né? Então, é isso aí mesmo, você não se perdeu, não, ao contrário. E enfatizou essa questão também da poluição sonora, que tem perturbado, né, a nossa ação de cultura pela cidade, né? Tudo é essa preocupação. Talvez você já disse numa outra reunião com a gente, talvez a forma como a prefeitura, os fiscais ambientais estão medindo, né, essa poluição, né, o critério que traz é um critério excessivo e acaba fechando um monte de oportunidades de realização da cultura, né? Você trouxe uma realidade, é muito mais fácil você conseguir um alvará para vender cerveja, às vezes você nem precisa do alvará, vai lá no supermercado, põe tudo no isopor, né? Puxa pelas costas, chega lá, para naquilo, senta em cima e vende à vontade. Você não há nenhuma preocupação, né, com aquela atividade, que é uma atividade que, de alguma maneira, vincula um produto perigoso, que faz mal, que tem que ser controlado, né? Porque a bebida alcoólica é uma espécie de droga consentida, mas ela deve ser muito mais regulada, né? E você abrir um microfone e fazer uma apresentação cultural, né? É todo um sacrifício maior. Então, a gente precisa, a partir de 2021, discutir com a cidade, com todos esses elementos que você disse que nós temos de positivo, para mudar isso aí, né? Porque senão daqui a pouco a cultura não se realiza mais nos espaços nenhum aqui de Campo Grande, né? Fran, o que você tem de expectativa? O que você acha que a gente deve fazer? Eu fico muito estimulada, assim, quando eu ouço o Samambaia falar, porque tem uma coisa também que a cultura, que a gente tem esquecido, a gente, eu falo gente quanto sociedade, eu inserida dentro dela, tal. A gente tem esquecido que a arte, ela não é só a produção. A gente esquece da relação da arte com a educação, a gente esquece da relação da arte com a criação de pensamento crítico, né? Com a formação de uma sociedade que também vai ter muito, provavelmente, uma saúde mental mais estável, sabe? A gente vai ter uma cidade mais organizada. Eu sempre falo que as pessoas precisavam fazer dança e conhecer um grande teórico da dança chamado Laban. Ele regulou assim as maneiras como a gente se movimenta. Ele escreveu assim em 8 ações de esforço, tal, porque aquilo ajudaria as pessoas a dirigirem,
ajudaria as pessoas caminharem na calçada. Se alguém bater, você pode ter uma reação diferente de reagredir, sabe? Isso acaba fazendo com que a gente tenha senso crítico para andar na rua. Eu estou falando isso sério, né? Isso é um fato, né? Responde a gente ter tido há tanto tempo a questão das artes na escola, professor de arte, porque isso não é só sobre a educação ou aquilo que está sendo ensinado. Aquilo reverbera para os modos de vida, né? Aquilo faz uma sociedade mais saudável. Então, eu acho que a gente esquece, a gente tem esquecido essas questões. A gente tem esquecido que quando a gente não tem equipamento cultural, a gente não tem só apresentação. A gente não tem uma oficina de dança, uma oficina de artes, uma oficina de música, né? Quando a gente não tem políticas culturais continuadas, né, nas secretarias ou nas fundações, quando a gente não tem isso, a gente fica focado, é o que eu tenho visto como presidente do fórum, é que a gente fica focado em editais para fomento, né? E a gente esquece da difusão, a gente esquece da formação, né? Eu tenho, assim, experiência com um grupo de dança que é a dança urbana, que ela é majoritariamente feita por pessoas que participaram de programas na periferia. E hoje são artistas da dança, profissionais da dança, né? Pessoas que ganham a vida com a dança, com a arte, são artistas, né? Então, acho que, e eu falo em âmbito nacional mesmo, a gente tem esquecido da importância da arte na construção da sociedade, uma sociedade mais digna, uma sociedade que tenha uma capacidade crítica melhor, mais propositiva, que tenha mais a ver com o diálogo, que tenha mais a ver com as diferenças, né? Na dança, a gente vê muito a diferença, a gente está ali sempre o tempo todo falando da diferença dos corpos, como cada um reage ao movimento, né? E isso é uma construção crítica importante, e eu não acho que isso seja diferente nas outras artes, é só de outro jeito, né? Então, quando o Samambaia foi falando, eu fiquei pensando nisso, né? Pegando também o início da minha fala ali, o início dessa live, né? Quando eu falei da minha experiência quanto sul-mato-grossense, campo-grandense, né? Não me ajudou só a ser campo-grandense e mato-grossense, me ajudou a ser quem eu sou hoje e estar na luta, né? E eu acho que a gente, necessariamente, quanto cidadão e cidadã, a gente vai precisar ir para a luta. Não vai ter jeito, né? Então, se a gente não fizer isso de forma voluntária agora, alguma hora a gente vai se pegar fazendo, porque não vai ter escapatória, né? E é bom que a gente faça isso dentro de uma sociedade um pouquinho mais saudável, né? E a cultura está diretamente vinculada a isso. A sociedade brasileira, ela aprendeu a pautar as questões artísticas muito pela produção, ou pela produção que não gostou, ou a produção que tinha uma pauta política mais pesada e que não se identificava, né? Enfim. E aí isso foi criando um ranço contra o artista de maneira geral. E aí hoje os debates eles estão pautados só nessa produção. Então a gente precisa pensar para além disso, e eu não estou falando só da sociedade civil, fórum, ou conselho, ou colegiado, a gente está falando do executivo também, né? Então, quanto presidenta do fórum, quando eu vou falar com o executivo, a gente vê que, de certa forma, está ali também esse questionamento, mas esse dinheiro vai ser usado para quê, hein? Esse dinheiro vai ser usado para produção? Que produção que é? Né? E, de certa forma, os artistas vêm sentindo o reflexo desse debate nos próprios trabalhos. Na medida que os equipamentos culturais vão se acabando, vai achatando a produção, né? Vai achatando as ideias, né? E daí, às vezes, a gente também fica só mais na produção do que na educação, por exemplo. Sim. Né? Então, uma coisa reverbera na outra. É isso que, afinal de contas, acabei também viajando, mas desculpa. Não viajou, não. Assim, viajou, mas viajou bem, sabe? Com rumo, né? Rumo para uma construção diferente do que a gente vê hoje. Eu tenho observado os debates eleitorais e, assim, dos vários candidatos, né? Estamos começando agora também, mas a gente teve um período de pré-campanha bem espichado e a gente acaba ouvindo muito, né? Tanto os candidatos a prefeito como a vereador. A gente tem muitas pessoas interessantes, né? Nas candidaturas, em todos os partidos, enfim.
mas você percebe uma timidez para tratar sobre a cultura, né? Como se fosse um tema que sofreu tanto, né? Os que defenderam, né? Que criou tanta polêmica, né? Que foi tão mal utilizado que as pessoas sentem isso, né? De verdade. Você vê. Como é que nós vamos construir tudo isso que a gente está discutindo se as pessoas que estão dispostas a essa construção, porque todo mundo que está se oferecendo para ser candidato tem a pretensão de ser um gestor ou, lá no parlamento, também um formulador de políticas. Quer dizer, se ele não quer enfrentar no momento do debate a cultura e sua crise, né? Ele não quer conversar sobre isso, ele também não vai conversar quando chegar lá, né? Vai silenciar e aí a gente vai perder muito mais do que isso que a gente está falando. Então, acho que um grande termômetro nesse momento eleitoral é aonde a gente está conversando sobre cultura. É preciso que a gente aproveite esse momento do debate para fazer, ao contrário do que foi feito em 2018, né? Que 2018 foi um debate para destruir a cultura, para né, massacrá-la, para dizer que aquilo é que está fazendo mal ao povo brasileiro, né, condenando, né, em todos os aspectos, tanto que o presidente da República, nos primeiros atos, foi acabar com o Ministério da Cultura, né? E todos os atos seguintes foi sempre no sentido, né, de desprestigiar a cultura, as artes, os artistas, enfim, desmerecendo mesmo, né? Então, é preciso que, nesse momento eleitoral, a gente tenha um diálogo profundo, sincero, amplo, né, o mais possível sobre a cultura e sobre como é que nós vamos fazer daqui para frente. Porque é isso que interessa, né? Aí, se a gente chegar num debate que tiver interditado, camuflado, né, seguro, para que não se discuta, nós já sabemos que fim vai dar em 2021. Então, o que nós precisamos é construir candidaturas e construir depois mandatos comprometidos efetivamente com esse diálogo. Doa a quem doer, né? E não vai doer tanto, né? Doeu mais já em 2018, porque foi um diálogo destrutivo. E agora nós queremos fazer um diálogo com a cultura para fortalecê-la, né, para colocá-la no centro, né, das discussões da cidade, porque, como falou o Samambaia, é a razão da gente existir, né, e muitos outros falaram aqui na nossa live, nos comentários. A cultura e a arte fazem a gente compreender o que é o ser humano, né, o que ele é nesse momento, pelo aquilo que ele já construiu, e como é que ele vai conviver daqui para frente. Então, ela é muito importante, né? Talvez seja a discussão mais importante para construir na cidade, né? A gente já viu muitos palestrantes dizerem isso, né? Se a gente conversar sobre a saúde, a educação, né, o trânsito, a proteção ambiental, a partir da cultura, né, a gente vai construir uma cidade muito mais plena e muito mais completa. Porque tratar o meio ambiente também tem a ver com a cultura que você tem naquela localidade, né? Tratar a saúde, seja curativa ou a sua proteção, também tem a ver com o comportamento e entendimento cultural daquele povo, com que se alimenta, né? Como que se corresponde, como é que valoriza o outro ser humano. Isso tudo a gente sabe que é a partir da cultura. Então, nós precisamos fazer força nesse momento eleitoral para o debate sobre a cultura, para chegar lá em 2021, a gente ter espaço para uma reconstrução da cultura em Campo Grande, aproveitando o que está bom, que são esses instrumentos que a gente falou agora aqui, mas urgência na solução de problemas que estão já bastante postos, né? E que é preciso ter força para enfrentá-los. Como fala a Fran, resistência, né? Resistência para que a gente consiga, a partir de 2021, mudar essa situação da cultura aqui em nossa cidade, fazer com que essa cidade seja mais de todo mundo mesmo, né? Que seja respeitada, né? E tem muito comentário aqui também dizendo sobre a possibilidade de construir políticas públicas para a cultura que dê ao artista uma condição de vida digna, né? Que ele possa ser sustentável na sua atividade profissional, né? Que isso é uma preocupação muito importante. A gente consome muita cultura, né? Mas às vezes não vê a importância que tem, né, o artista e a remuneração do artista, enfim, a maneira dele organizar e ter a sua vida bem realizada. Bem, era mais ou menos isso mesmo que a gente queria conversar. Eu acho que pelo menos de minha parte, foi muito satisfatório, né? Eu estou nessa batalha aqui
eleitoral, vocês já sabem, e a cultura é uma preocupação, sempre tive. Lá na Câmara fiz questão de ser, né, reverberar lá todo o acúmulo que os órgãos, né, da cultura nos traziam, e pretendo continuar assim, cada vez mais, né, linkada com a expectativa, a demanda e as discussões feitas coletivamente com os ativistas culturais, com os artistas. E esse momento é sempre um momento de reafirmar as nossas propostas, né? Então, agradecer muitíssimo ao André por ter vindo, nos trazido essa visão, que trouxe sobre o Conselho, enfim, sobre a participação na construção das políticas e também no controle, e a Fran, né, representando o Fórum. Foi muito satisfatório. Agradecer a Jéssica também por ter feito essa interpretação. Agradecer a todos que estão aqui, né, na nossa live. Tem um monte de comentários. Aí depois, se o André e a Fran puderem, vão lá na página, olhem os comentários, respondam lá, porque foram feitas algumas questões bastante profundas, assim, interessantes, que a gente precisa responder. Eu acho que também é uma oportunidade mobilizadora, né, para a causa da cultura. Então é isso, vou passar para o André fazer a sua despedida, né, depois para a Fran, e já me despeço de vocês, agradecendo muitíssimo a oportunidade. Pode falar, André. Valeu, Luísa. Eu que agradeço aí o convite e a oportunidade. Realmente é um tema que eu gosto muito, tanto a gente falar sobre cultura, políticas públicas para a cultura e a participação social, que acho que é um ponto que para mim é de muito interesse, assim, né? É sempre também um prazer estar aqui também com a Fran, que também a gente, enfim, combina muito, né? Assim, converge muito. Com você também, né? A gente já teve as oportunidades que a gente teve para conversar, e é enfim, foi uma parlamentar muito importante para a cultura, e espero que a partir do ano que vem esteja lá para fazer essa ponte, esse diálogo, né? E vou dar uma olhada, sim, acho que eu estava aqui viajando, né? Dá vontade, se a gente não tivesse aí nesse momento ainda de pandemia, né? Dá vontade de estar numa mesa, todo mundo conversando e varando a noite conversando. Mas é isso, foi um prazer mesmo. Fiquei feliz. Obrigada, Valeu. André. Fran. Bom, eu estou super feliz também, eu fiquei super à vontade, apesar de saber da responsabilidade de estar falando com pessoas que eu admiro tanto, assim. Luísa, eu te conheço lá né, dos movimentos lá do 1%, enfim. A gente já se viu algumas vezes, naquela época nem pensava em... Sempre envolvida com o colegiado de dança, mas nem me imaginava presidenta do fórum. Então, e estar aqui com o Samambaia também, que para mim é um grande mentor, assim, uma pessoa que acaba me ajudando a raciocinar, a pensar e formular, né, essas questões. E é um grande incentivador para mim, assim. Então, eu sinto a responsabilidade, mas eu fiquei bem à vontade e agradeço essa oportunidade e também me coloco à disposição, essa diretoria executiva do Fórum, para outros candidatos, para que a gente tenha debates tão bem feitos como esse, né, e que seja assim, dessa forma, seja fluido, seja, né, livre, tranquilo, né? Então, eu fico muito feliz por isso, feliz de estar aqui com vocês e aguardo os outros candidatos, né, para debater com a gente quais são as necessidades da cultura. Eu acho realmente, assim, eu acho estratégico. Não é só legal, não. Eu acho estratégico a gente estar conversando com os candidatos, né? Para ajudando, auxiliando no que for possível na formulação de um plano para a cultura, né? E aí, num futuro próximo aí, depois dessas eleições, a gente ter essas pessoas por perto, né? Porque eu acho que também tem uma questão aí de estar por perto, de saber qual que é a realidade. Uma coisa é o que a gente imagina, outra coisa é estar, né? Receber, ouvir, né? E a partir daí estar junto ou não, né? Então, eu agradeço a oportunidade mesmo, Luísa, e que seja sempre assim, seja sempre de alto nível, que seja sempre bom. Tá bom, obrigada. E boa sorte para você. Boa sorte. Obrigada. Mas é isso mesmo. A política, na minha opinião, assim, o processo eleitoral, eu já participei de bastante, assim, como candidata só 2 vezes, essa é a terceira.
Mas, assim, no processo eleitoral eu sempre participei, sempre gostei, desde menina e tal. E eu acho que uma coisa importante no processo eleitoral é ser pedagógico também. Porque como tem muita novidade, muita coisa interessante e tal, a gente também tem que correr para conversar com os candidatos, e eu me coloco nessa condição, né, de aprendiz, para a gente aprender, para os candidatos aprenderem sobre as coisas da cidade. A gente não sabe sobre tudo. Nós somos pessoas comuns, né? Estamos entrando nessa coisa assim, se dispondo a fazer uma representação. Mas é sempre limitada a possibilidade da nossa representação pela própria experiência pessoal de cada um. Então, é um momento de aprendizado. Então, ter essa disposição que a Franciela e o André tiveram de vir aqui, como devem ter para ir com outros candidatos, é fundamental para a gente construir uma ideia, né, nas pessoas todas, né? Não interessa se vamos eleger, tem 600, se puder conversar com os 600, será muito bom. Pelo menos vai chegar lá 29 que já, né, já discutiram, já ouviram de pessoas bastante experientes e autoridades aí nessa questão. Então, vou mandar um beijo muito grande para todo mundo, beijo para a Jéssica, para a Fran, para o André, já vou desligar, que já faz mais de uma hora que a gente está aqui, e nós combinamos só uma hora, mas foi incrível, foi muito bom, obrigada mesmo, tá? Tchau, tchau, obrigada.